Você já compartilhou o seu moranguinho do amor hoje? Aquilo que pode ser um gesto simples, inocente, né? Ou seja, compartilhar um simples moranguinho coberto com aquela calda caramelizada nas redes, pode ser tido aí como um reflexo do condicionamento cultural e emocional que é descrito por Aldous Huxley neste livro aqui, ó, Admirável Mundo Novo. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, fazendo, portanto, uma ponte com as trends que acontecem por aí, né? Antes de mais nada, é preciso deixar muito claro que eu não tenho absolutamente nada contra os morangos. Aliás, esse doce é maravilhoso e talvez, né, a geração atual não saiba, mas é um doce também bem antigo, né? O pessoal da minha geração é muito fã desse doce, né? Então esse doce ele é sucesso, ó, desde que num tempo em que aqui na internet ainda era tudo mato, como dizem por aí, né? Então, é um doce que é muito agradável e que faz sucesso, não é de hoje, tá? Então, preciso deixar muito claro que o que eu quero abordar aqui não é uma crítica ao doce, né? Eu quero falar aqui sobre a semelhança, né, em que a gente pode observar entre o nosso contexto atual, das trends e dos condicionamentos culturais e emocionais, com o que acontece aqui nesta sociedade de Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Por quê? Neste mundo aqui do autor, né, o desejo, ele não é algo assim produzido de forma espontânea. Aqui nesse mundo, o desejo ele é induzido. O prazer que as pessoas sentem aqui é um prazer programado. E se a gente observa as trends e como, por exemplo, o morango do amor, que é a trend da vez, né? Esse morango aí ele parece substituir o tédio e o vazio por uma sensação doce, coletiva e ilusoriamente única. Vou fazer aqui um breve resumo deste livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, tá? Então, neste mundo aqui, né, o título original Brave New World é uma obra que foi publicada em 1932. Então, isso daqui é uma distopia em que o autor imagina uma sociedade futura onde o controle social é absoluto. A individualidade aqui foi sacrificada em nome da estabilidade, em nome da ordem, em nome de um bem-estar coletivo. Então, qual que é o contexto dessa sociedade aqui? A gente tem aqui algumas características da sociedade de Admirável Mundo Novo. Primeiramente, a tecnologia e o condicionamento são usadas aí desde o nascimento para moldar os seres humanos em castas pré-definidas, né? Então, primeiro que eles são criados, né? Eles são forjados, eles nascem, né? Em laboratório, tá? A reprodução natural, ela foi abolida, ela simplesmente não existe, né? E aí, então, os seres humanos são feitos, são fabricados em laboratórios, né? E aí, eles já são, desde o nascimento, né, moldados em castas. Então, nós temos aí as castas alfa, beta, gama, etc., né? E cada uma dessas castas tem as suas próprias funções, né? E aí, mediante um controle bem rígido, tá? E aí, nós temos também o condicionamento psicológico e a tal da hipnopedia ou hipnopídia, né, que seria o ensino que acontece durante o sono. Então, esses seres, esses indivíduos que vão sendo fabricados em laboratório, eles vão sendo induzidos, eles vão sendo ensinados durante o sono. E esse ensino durante o sono é que vai garantir que todos eles aceitem o seu papel e amem o seu destino. Para dar um exemplo disso, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Então tem um trechinho aqui em que o diretor desse laboratório, ele diz isso aqui, ó: é o segredo da felicidade e da virtude, amarmos o que somos obrigados a fazer. Tal é a finalidade de todo o condicionamento, fazer as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar. Então as pessoas são ensinadas a amar esse destino que lhes é imposto, né? E com isso, né, como elas aprendem a amar, ou seja, um amor fabricado também, né? E como elas aprendem esse amor, né, desde que são aí fabricadas, então não há problemas, por exemplo, de insatisfação. Portanto, essa questão de aspirar a uma outra classe, querer migrar para uma outra classe, ascensão, né, para uma outra, isso não existe, né? Já está tudo determinadinho aí, tá? E aí, um ponto importantíssimo também, que é uma característica dessa sociedade aqui, que vai ser, né, o fio condutor dessa nossa conversa. O prazer e o consumo nessa sociedade são manipulados, tá? Para quê? Para manter a população satisfeita.
elas usam drogas para se manter, assim, sempre em equilíbrio, sempre satisfeita. Tem um comprimidinho aqui que eles vão tomar, a droga aqui da história, que é a soma. Cada um desses indivíduos dessa sociedade de Admirável Mundo Novo tem a sua dose diária de soma, eles não podem deixar de tomar, todo mundo toma a soma, né? E o objetivo de ingerir essa droga, que é a soma, é o objetivo de evitar o sofrimento, né? E eles têm também lazeres, né? Então são muitos lazeres dos quais eles desfrutam e são lazeres bem superficiais para mantê-los sempre distraídos, para mantê-los sempre entretidos, tá? Falar um pouquinho dos personagens, os principais personagens, né, dessa história. A gente tem aqui o Bernard Marx, ele é aí um alfa, né? Ele é um personagem que pertence à casta alfa, mas ele tem um detalhe, ele não se encaixa nesse sistema. E por não se encaixar, ele acaba sofrendo, né? Porque ele tem aí uma característica, né? Que é uma individualidade nessa sociedade, né? Apresentar indícios de uma individualidade é sinônimo de sofrimento. Por quê? Porque a pessoa vai sofrer um isolamento, né? E ele também tem uma outra característica que é a fraqueza física, né? Então ele questiona bastante essa sociedade. Então é um personagem muito importante, o Bernard. E aí a gente tem também o Watson. O Watson, ele é um intelectual, né, muito admirado, ele é um escritor, e ele é igualmente descontente, assim como o Bernard, né? E em determinado momento da sua vida ele percebe essa superficialidade que existe nessa felicidade que é imposta nessa sociedade, tá? Temos também uma outra personagem importante aqui para o andamento da história, que é a Lenina. A Lenina, ela representa, assim, a conformista, né? Então ela é, assim, uma representante perfeita dessa população satisfeita e condicionada. E temos também um personagem importantíssimo aí na história, que é o John. O John seria o selvagem, né? O John, ele é criado fora dessa sociedade, dessa civilização controlada, né? Ele é criado num lugar que eles vão chamar de reserva, ou também chamar de mundo selvagem, né? Nesse lugar, nessa reserva que está fora dessa sociedade controlada, ainda há aí, digamos que, resquícios de um mundo, de uma civilização mais antiga. E essa civilização mais antiga aí na história seria, por um acaso, a nossa, tá? Seria aqui mais ou menos essa nossa sociedade, esse nosso mundo contemporâneo, né? Seria então essa civilização antiga do enredo dessa história. E aí onde o John cresce, nessa reserva, né, existem resquícios desse mundo, né? E portanto, o John vai ter contato com uma série de coisas, né, que pertencem a essa civilização antiga, e por ele não crescer, não nascer e não crescer nessa sociedade controlada, artificial, né, ele, digamos que representa aí o choque entre a natureza humana, tal e qual, né, uma natureza humana mais genuína, e essa sociedade artificial. Aí nós temos aí alguns temas centrais dessa obra, né? Então a obra aborda o controle social por condicionamento e manipulação, né? Então a gente tem aqui a liberdade que vai ser suprimida em nome de uma estabilidade. Temos também a alienação e a perda da individualidade, né? Então as pessoas aqui em Admirável Mundo Novo, elas são moldadas para amar aquilo que lhes é imposto, como eu já disse, como eu já li aqui um trechinho para exemplificar, né? Nós temos também uma tensão constante aqui no enredo entre a felicidade superficial versus o sofrimento autêntico, né? Então, essa sociedade aí, né, criada por Aldous Huxley, é uma sociedade que evita a dor a todo custo, né? Mas ao evitar a dor, acontece também que ela acaba eliminando a profundidade emocional e a autenticidade. E nós temos também aqui bastante nesse enredo uma crítica à tecnocracia e ao consumismo, né? Porque o progresso tecnológico aqui, ele é usado para domesticar a humanidade. E temos também a natureza da liberdade e da consciência, né, como algo assim, que ao ser vivida, ao ser experimentada, né, a individualidade, ao ser experimentada por alguns personagens aqui, acaba implicando em solidão e em sofrimento. Falar um pouquinho do enredo da obra para vocês. Então, o que acontece aqui? O John, que é esse selvagem, ele vai ser trazido para essa sociedade do Admirável Mundo Novo, e ele acaba se chocando, ele entra em choque com os seus valores. E aí o John, então, esse personagem selvagem, ele representa uma resistência à padronização. Mas ele acaba aí tragicamente incapaz de suportar essa artificialidade do sistema, né? Então ele vai ter um destino aí bem trágico, né? Não vou falar exatamente o que é, né? Então, assim, não dando spoiler, mas já dando, eu sempre falo que aqui a gente tem spoiler mesmo, né? Que é para a gente poder discutir um pouco mais, com um pouco mais de calma, né? Os elementos que aparecem aí nos livros. Então, o John, ele tem um destino, né? Um pouco trágico, justamente por ele se chocar, né? Por ele não suportar
essa artificialidade, tá? Então, a felicidade aqui nessa história não é uma felicidade conquistada, é apenas uma felicidade programada. As pessoas aqui são treinadas desde o nascimento em laboratório, como eu já disse, né? Elas são treinadas a gostar daquilo que já está definido para elas, aquilo que já está posto para elas, né? A profissão, a posição social, os hábitos de consumo, o lazer. Ou seja, não há escolha, há apenas uma adesão confortável. E é confortável mesmo, né? Porque aqui as pessoas não se deparam com dúvida, não se deparam com grandes dilemas, né? Tudo já está posto, elas só precisam aderir. Então, isso é algo confortável, de fato, né? E aí, essa frase que eu li agora há pouco, né, no trechinho, amamos o que somos obrigados a fazer, isso é um núcleo distópico da lógica deste enredo, né? Porque aqui, veja que a frase, né, do diretor fala em amor, né? Amamos aquilo que somos obrigados a fazer. Então, o amor aqui, ele deixa de ser um sentimento livre, que é a maneira como nós conhecemos, né, ou definimos o amor, né, um sentimento livre, mas aqui o amor deixa, portanto, de ser esse sentimento livre, deixa de ser uma experiência profunda, né, e vira uma ferramenta de controle social. Nós temos aqui, portanto, o triunfo da alienação doce. E essa sociedade, descrita por Aldous Huxley, ela é uma sociedade constituída aí para impedir o desconforto, né? O desconforto aqui simplesmente não existe. Então, a frustração, desejo por algo assim diferente, né? Isso não existe. O destino individual, ele é uma engrenagem pré-programada da máquina social. Cortando um pouco agora para a nossa realidade, né? Talvez não tão real assim, fazendo então aquele paralelo da nossa conversa com as redes sociais hoje, né, com o condicionamento social do desejo que nós observamos nesse fenômeno das redes. Então, eu dei o exemplo da trend do morango, né, porque é a trend do momento. Então, eu acabei pegando o moranguinho para Cristo, né, e volto a dizer, não tem um problema com morango aqui. Aliás, tem gente que faz esse morango de uma forma maravilhosa. Parabéns para quem sabe fazer muito bem esse doce, né? Então, torno a dizer, não é um problema com morango, né? É um problema com a trend. Semana que vem a gente já tem uma outra trend, né? E as pessoas terão esquecido o morango. Mas veja bem, essa trend aí do morango do amor, né? À primeira vista, parece um gesto inofensivo e coletivo, né? Porque tá todo mundo fazendo isso, todo mundo, entre aspas, né? Fazendo isso. Mas quando a gente tem esse tipo de fenômeno em que todo mundo está aderindo, né? Isso revela, na verdade, que a gente está aí diante de um desejo induzido, né? Essa repetição quase automática de uma imagem, de um prazer, de um produto. As pessoas amam aquilo que elas estão sendo levadas a desejar. E isso é exatamente o que acontece na história de Admirável Mundo Novo. Aí nós podemos falar sobre viralização como condicionamento emocional, né? A gente pode se perguntar assim, esse livro, será que ele é tão distópico assim? Porque em 1932, quando ele foi publicado, parecia bem distópico, né? Mas aí a gente pode refletir, né? Pessoas moldadas e condicionadas em laboratório, tomando drogas diariamente para não sentir tédio, para não sentir tristeza. Será que isso não tem uma certa semelhança com o que nós vivenciamos hoje? O algoritmo das redes sociais, por exemplo, ele age como esse condicionamento que acontece aqui no livro, né? Ele vai moldando o que nós gostamos, o que nós achamos bonito, aquilo que nós sentimos vontade de consumir. Então, não é coincidência que o morango tenha se tornado aí, de repente, da noite para o dia, né, um objeto de culto em poucos dias, né? Então, esse prazer, ele não nasce espontâneo. É um prazer que é servido, é embalado e é repetido. O prazer que todos sentem é, obviamente, um prazer que você vai sentir também. E aí, o perigoso aqui é esse condicionamento sem compreensão, que é também o que acontece aqui no livro. Eu vou ler mais um trechinho importantíssimo aqui do livro, que tem muito a ver com a nossa conversa. Então, nesse trecho aqui que eu vou ler, o diretor do laboratório, onde os seres humanos são fabricados, ele está recebendo a visita aqui de um professor com seus alunos, e aí ele começa a apresentar o laboratório para esses alunos, então eles vão passando de setor em setor, o diretor vai explicando, né, o que acontece, como que é a engrenagem desse laboratório, né. E aí, num determinado momento aqui, o diretor vai explicar como é que acontece o condicionamento linguístico, ou condicionamento verbal, né, aqui interessante aqui, né, o condicionamento verbal. Então ele vai fazer uma demonstração, aí ele pega uma criança, né, e aí ele vai começar a interpelar essa criança, e aí a criança vai repetir uma coisa que ela aprendeu, né, durante o sono, vai repetir isso para fazer essa demonstração. Então essa criança vai falar assim, ó,
o Nilo é o mais extenso dos rios da África e o segundo em comprimento de todos os rios do globo. Essa criança vai falando isso de uma forma bem automática, tá? Então ela tem isso decorado, ela vai falar isso, né? E aí segue aqui, né, depois da fala da criança. As palavras saem em torrente, conquanto não atinja, e aí o diretor vai perguntar assim, ó, muito bem, qual é o rio mais extenso da África? Os olhos ficam inexpressivos. Não sei, mas o Nilo, Tommy. O Nilo é o mais extenso dos rios da África e o segundo, então, qual é o rio mais extenso, Tommy? Tommy desata a chorar. Eu não sei, responde entre lágrimas. Essas lágrimas, esclarece o diretor, desanimaram os primeiros pesquisadores. As experiências foram abandonadas. Não se fizeram mais tentativas de ensinar o comprimento do Nilo durante o sono. Muito acertadamente. Não se pode aprender uma ciência sem saber do que se trata. Então, veja bem. Esse trecho que eu acabei de ler, ele mostra aí a tentativa de ensinar as crianças durante o sono, que é algo, né, que é muito comum aqui nesse mundo do Aldous Huxley, tá? E é algo comum para ensinar, para incutir ideologias, comportamentos e algumas verdades sociais, né? Mas quando eles tentam aplicar isso a um conhecimento científico, porque esse discurso que a criança está reproduzindo aqui, ele segue um viés mais científico, né? Então, quando eles tentam aplicar isso a um conhecimento científico, o fracasso fica evidente, né? As crianças repetem, mas não compreendem aquilo que elas estão repetindo. Então, a gente está aqui diante de uma repetição sem significado. A criança decorou a frase inteira sobre o Nilo, mas ela não consegue responder a pergunta mais simples daquilo que ela acabou de falar, né? Sobre aquilo que ela mesma repetiu. Então, isso mostra que não há aprendizagem aqui. Há apenas esse condicionamento verbal, esse condicionamento linguístico. Então, o conhecimento aqui, ele não se transforma em pensamento, ele vira um ruído mecânico. Isso é o condicionamento verbal, né? E aí, veja que aparece aqui também um traço de emoção, né? Quando o diretor vai insistindo na pergunta, a gente tem um traço de emoção como uma espécie de resistência, porque veja que a criança chora, né? Que é algo muito raro nesse mundo aqui do Huxley, né? Isso indica, então, um trauma que é causado por essa dissonância entre a repetição e a ausência de sentido, porque ao responder, a criança busca algum sentido, ela precisa ter um sentido, né? Ela precisa entender o sentido da pergunta para conseguir dar uma resposta a contento, e ela não encontra esse sentido. Portanto, acontece aí essa dissonância, né, de sentido, e essa lágrima que essa criança acaba deixando, né, escapar, ela é um lampejo de humanidade diante de uma educação que é desumanizadora. Cortando para o nosso mundo aqui, para a nossa realidade, talvez nem tão real assim, para o universo das nossas trends, né, dos comportamentos na rede. Aí a gente pode pensar sobre essa repetição sem muita compreensão, né? Então, assim como essa criança vai repetindo o Nilo é nananana, sem entender, sem conseguir apreender o sentido disso, né? As pessoas também repetem nas redes os símbolos da tendência, né? Tem o morango, né? Com a calda, com o chocolate, a legenda, a pose, o filtro, a mordida, né? Muitas vezes sem refletir sobre o que aquilo na verdade representa. Então a gente tem aí um universo em que a estética é absorvida sem muita crítica. Isso é o eco de um desejo fabricado. E aí esse condicionamento verbal aqui de Admirável Mundo Novo, né? Ele é um conhecimento que é convertido em slogan. Então, assim como a criança vai ficar falando ali, né? O Nilo é o mais extenso, né? Isso aí vira um mantra vazio, né? Então, assim como isso vira um mantra vazio, a trend, né, acaba virando também um símbolo de pertencimento visual, né? Mas muitas vezes sem uma reflexão sobre a origem disso, né? Onde é que tudo isso começou? Afinal de contas, para quanto foi o preço do morango, né? Quem é que anda fazendo isso? A quem interessa essa febre e esse comportamento uniforme, né? Então, muitas vezes não há esse tipo de reflexão, né? Por que está todo mundo desejando isso ao mesmo tempo? Sempre que a gente tem uma estética uniforme, é preciso lançar essas perguntas, né? Senão a gente fica diante de uma estética sem ética. Lembra que eu falei no começo que nós temos dois personagens muito importantes aqui, que é o Bernard e o Watson, né? E os dois, eles representam, assim, desvios do padrão dessa sociedade uniforme, né? Dessa sociedade do Admirável Mundo Novo. O Bernard, ele sofre bastante pela falta, né? Então faltam no Bernard a força, a beleza, o carisma, né? E o Watson, ele também sofre, né? Por sobrar, porque no Watson ele sobra nele, né? Então sobram nele inteligência, sensibilidade, né?
Então, ambos acabam destoando dessa sociedade artificial, né, que só aceita os iguais, que só aceita os funcionais, aqueles que já estão moldados, né? E como o Watson, ele tem a sobra, né? Então ele é muito admirado, é um grande intelectual, né? Essa sociedade acaba vendo o excesso mental como uma espécie de ameaça, né? Então, a sociedade aqui do livro vê, por exemplo, a consciência de si como uma patologia, uma anomalia, né? Então, pensar demais, sentir-se diferente, dar-se conta de que você é diferente, né? Perceber-se como um indivíduo, saber que pode existir aí alguma individualidade, né? Então, tudo isso desestabiliza essa ordem, ou seja, a autoconsciência é uma falha no sistema, né? E aí o sistema reage como? Isolando esses que sabem demais, isolando e excluindo esses que acabam tomando uma certa consciência de si. E aí a gente chega também numa característica importantíssima dessa sociedade, que é o prazer como a anestesia do pensamento, já que pensar aqui, adquirir uma certa consciência, desestabiliza o sistema. É necessário que se tenha sempre prazer, é necessário o excesso do prazer para anestesiar essa possibilidade de pensamento, né? Então aqui na história, o personagem Watson, que é admirado, né, esse intelectual, esse escritor admirado por todos, ele em determinado momento da vida dele, ele acaba percebendo que esse prazer constante, esse excesso de prazer, né? Então eles praticam muitos esportes, né? Tem muitas relações sexuais, vão a muitos e muitos eventos sociais, né? Então o Watson, em determinado momento, ele vai perceber que tudo isso, na verdade, é muito supérfluo, né? E quando ele percebe isso, é o começo da sua crise existencial. Então ele começa a desejar algo que não está na programação, não pode estar na programação de nenhum ser humano dessa sociedade. Ele começa a desejar sentido. E para essa sociedade do Admirável Mundo Novo, a busca por sentido é algo perigosíssimo. E aí nós podemos, então, falar sobre a individualidade como uma espécie de desvio e como dor também, porque neste mundo aí, a felicidade, ela vem da uniformidade, vem só da coletividade, né? Então, ser único aí é ser inadequado, e essa inadequação, ela é punida com a exclusão sutil ou então com o descarte, né? Então, o autor, Aldous Huxley, ele mostra pra gente que o preço da consciência aqui é a solidão. Então, na história deste livro, a sociedade condiciona para eliminar a solidão e o sofrimento à custa da liberdade e da autenticidade. Quem escolhe pensar e sentir com profundidade acaba como? Isolado, porque não se encaixa nesse sistema confortável e uniforme. E a solidão aqui é quase um preço, né, a ser pago por essa liberdade interior. É um preço, né, que muitos preferem não pagar. Então, muitos acabam evitando, né, essa liberdade interior, preferindo a anestesia do coletivo, preferindo o conforto. Cortando de novo para o nosso mundo das redes sociais. Aí você pode pensar, né, a sensação de pertencimento, ela é importante, né? A gente sempre busca isso, né? Vamos combinar que a gente sempre busca pertencer a algo, né? Essa sensação de pertencimento, ela pode muitas vezes ser um alívio contra a solidão física, contra a solidão emocional, né? Então, assim, encontrar uma família digital, né, que acolha, pode ser bom, né? Mas também, em algum momento, vai acabar moldando e limitando o indivíduo, né? E aí, então, recusar as tendências, buscar a liberdade de pensamento, também para nós, né, aqui na vida real, fora do livro, também pode causar um isolamento social ou então uma sensação de exclusão, né, principalmente num ambiente tão conectado e tão imediato como o nosso, né, e essa liberdade, essa suposta liberdade das redes, né, muitas vezes ela é aparente, né, porque é uma liberdade que é limitada pelos algoritmos, né, e elas vão reforçando gostos e opiniões repetidas que vão dificultando, na verdade, a verdadeira diversidade e autonomia. No tempo em que nós falamos tanto, né, sobre diversidade, sobre o direito à diversidade, o respeito à diversidade, há que se pensar, né, se estamos caminhando para uma sociedade que preza de fato, né, pela diversidade ou não, né, ou se só estamos aí tendo, por meio de estruturas muitas vezes invisíveis, né, alguns reforços sobre gostos, sobre opiniões, né, então é algo a se pensar, é algo a sempre se questionar. E falando sobre pertencimento, né, que eu disse agora há pouco que sim, é algo importante, a gente sim tem vontade de pertencer a algo, a algum grupo, né, a aderir a alguma identidade, isso é importante, isso é inerente a nós, e aqui eu me lembro muito de um texto
da Clarice Lispector, que eu li uma vez, um texto sensacional. Eu não lembro agora, mas eu vou achar esse texto e eu vou deixar aqui nos comentários para vocês, né? Um texto assim reflexivo mesmo, um texto filosófico, né, da Clarice. Ela fala de si, né? E ela fala dessa falta de pertencimento. Ela sentia isso, né? E nesse texto, por ela sentir essa falta de pertencimento, ela fala é, quão sofrido era, né? Como ela sofria com isso, né? Então é um texto muito interessante para a gente refletir sobre essa necessidade de pertencimento, né? Porque a verdade é que nós somos seres sociais por essência mesmo, né? Então pertencer a grupos, a culturas, a tribos, né? A redes, hoje fala-se muito sobre redes de apoio, né? Então pertencer a algumas redes é fundamental, né? Para a sobrevivência, para a nossa autoestima, né? Para o nosso sentido de identidade. E aí o isolamento prolongado, ele pode causar, sim, né, um sofrimento psíquico intenso, né, e a solidão radical, para a maioria das pessoas, é algo insustentável. Então, sim, esse sentido de pertença a algo é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, há que se refletir sobre a individualidade, né? Como conciliar, né? Como andar nessa linha tênue entre a pertença e a individualidade, né? E há algumas pessoas que vão dizer que a individualidade, ela seria uma espécie de um luxo, ou então um privilégio. Tem pessoas que postulam essa ideia, né? Na nossa sociedade contemporânea e também aqui, né, na distopia do Aldous Huxley, essa individualidade, ela é frequentemente vista, né, ou como um desvio, ou como um privilégio para poucos que podem pagar esse preço, né, que seria então um preço condicionado ao tempo, ao isolamento, ao desconforto, né. O Bernard e o Watson são dois personagens aqui que são exemplos disso, né, para quem leu a história, para quem leu o livro, né, a gente sabe o preço alto que eles pagam por essa individualidade, né, por destoarem dessa sociedade uniforme, né, e na vida real, a individualidade, ela também exige aí, né, certa coragem, ela vai exigir de nós um suporte emocional e às vezes até exige também recursos para a gente conseguir resistir às pressões sociais. E quando eu falo de recursos, eu estou falando, gente, de recursos mesmo, tá? Então, a individualidade muitas vezes, né, exige aí uma série de variáveis, né? Não é algo tão simples. E aí existem algumas pessoas que vão falar também sobre a liberdade como uma ilusão, ou seja, a liberdade como algo que não existe de forma absoluta. Tem até muitos pensadores que postulam essa ideia, tá? Muitos pensadores modernos, contemporâneos, né? O Adorno, um grande filósofo, né? Ele tem essa ideia, ele fala sobre isso. Foucault também fala isso, e tem pensadores pós-modernos, né? Que também vão argumentar sobre isso, de que a liberdade é frequentemente condicionada por estruturas invisíveis, né? Estruturas sociais, econômicas, estruturas culturais. O Adorno, por exemplo, Theodor Adorno, né, o nome dele, quando ele escreve sobre a indústria cultural e a ilusão da liberdade, né, então ele fala bastante sobre essa indústria cultural, né, e aí ele fala como essa indústria cultural, ela cria uma falsa sensação de escolha e uma falsa sensação de liberdade para as pessoas, né. Ele vai dizer que a cultura se torna uma mercadoria e que a cultura de massa se torna uma forma de dominação, que a cultura de massa é um instrumento para a manutenção do status quo. Então ele vai dizer que as pessoas acreditam que estão livres porque podem escolher entre produtos culturais padronizados, mas para Adorno essa escolha é uma ilusão, porque todos os produtos já estão moldados pelas mesmas forças econômicas e ideológicas. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer argumentar que o consumo cultural da modernidade, ele cria um espaço em que as pessoas acham que estão escolhendo livremente, né? Escolhendo entre músicas, filmes, moda, tendências, mas essas escolhas, na verdade, estão sendo controladas por uma indústria que padroniza o conteúdo para reproduzir a mesma lógica dominante, né? Então a liberdade, portanto, para Adorno é ilusória, porque o sistema reproduz a dominação mascarada de liberdade. E o Foucault vai trabalhar com uma ideia muito parecida, né? O Foucault, na sua obra intitulada Vigiar e Punir, que foi publicada em 1975, ele fala algo muito parecido. Ele vai dizer assim que o poder, ele não se exerce simplesmente através da repressão, mas também por meio da produção de discursos, por meio da normatização de corpos e das almas, né, e da criação de sujeitos que vão se autodisciplinar. Então, portanto, a dominação, o poder, não precisa vir diretamente, explicitamente, de uma força repressiva direta, né? E com isso, a liberdade é sempre uma liberdade dentro de um campo de forças e dentro de um campo
de saberes que vão nos definindo. Então, para Foucault, nós somos livres na medida em que nós agimos dentro dessas normas e desses discursos que nos moldam e que nos limitam. E aí a gente pode fazer um paralelo, portanto, né, com esse mundo digital. Porque no mundo digital, né, os algoritmos é que vão determinar o que nós vemos, o que nós pensamos, o que nós consumimos, né? Então esse eu escolho pode ser sim uma ilusão, né, dentro de um sistema que já prevê e que já incentiva e limita todas as nossas escolhas. Aí cortando então para as ideias do livro, né? Então à luz do livro aqui, Admirável Mundo Novo, né, a gente tem aqui o extremo disso, né? O Aldous Huxley pega essa falta de liberdade, de individualidade e coloca num extremo aqui na história, né? Uma sociedade em que a liberdade individual é praticamente eliminada e substituída por condicionamento e prazer programado, né? Então, a obra aqui, ela faz um alerta sobre o que acontece quando a necessidade de pertencimento vira um conformismo e quando a liberdade vira uma mera ilusão. Então, uma obra que, longe de querer trazer aqui prenúncios catastróficos, né? Longe de querer trazer, assim, uma realidade apocalíptica, né? Acima de tudo, ela é um convite a essa reflexão. O que pode acontecer se nós pegarmos tudo isso e levarmos ao extremo, né? Nós temos aqui personagens que tentam preservar ou buscar uma certa individualidade. E eles acabam pagando um preço alto, né, com o isolamento, com o sofrimento. Então, se a gente pensar na nossa vida real, né, a liberdade também não é um estado puro, não é um estado absoluto, ela está sempre entrelaçada com o desejo humano de pertencer, né? Pertencer é algo importante. Nós queremos ser únicos, mas também queremos ser aceitos. Nós sonhamos em pensar, em agir por nós mesmos, mas também tememos a solidão que isso pode nos causar. Admirável Mundo Novo mostra o preço desse dilema ao extremo, né? Uma sociedade que sacrifica a liberdade pela estabilidade, um mundo onde o amor é condicionado e o prazer é programado. Então, no mundo contemporâneo, essa distopia, ela se reflete nas redes sociais, nos algoritmos, nas tendências que vão moldando os nossos desejos e as nossas opiniões. E aí a gente pode se perguntar, será que a liberdade que nós temos é apenas uma escolha dentro de um roteiro que já foi escrito por outros? Ou nós podemos, mesmo que a um custo, resgatar certa individualidade que nos faz humanos? Essa tensão entre solidão e pertencimento, entre ilusão e consciência, é talvez o grande desafio do nosso tempo. E o livro vem fazer esse alerta. Não perder de vista essa tensão, não se entregar ao conformismo na necessidade de uma pertença, né? Não querer desejar uma pertença a todo custo. Então, como eu disse, longe de querer trazer prenúncios catastróficos, né, prenúncios apocalípticos, na verdade, o Aldous Huxley, quando ele leva isso a um extremo, ele está fazendo um convite, né? Está nos fazendo um convite a refletir para que a gente não perca de vista essa tensão, né, entre a necessidade de pertença e refletir aí, né, sobre o quão conformes estamos sendo, né, a troco dessa pertença, a troco desse sentimento de conforto, né, o quanto nós estamos repetindo padrões e perdendo a nossa autenticidade em troco de um sentimento de pertença, tá? Dito isso, fica aí a minha reflexão, né, e a gente se vê então numa próxima. Um beijo para vocês com sabor de morango. Tchau!